bem, pessoal, estamos aqui para mais uma aula. Hoje nós chegamos ao capítulo 12 e iremos tratar sobre outros pronomes. Semana passada, na última aula, nós vimos um pouco sobre os pronomes pessoais e os sufixos pronominais também, nas duas últimas aulas, na verdade. Hoje nós veremos um pouquinho de outros pronomes que são bastante utilizados no Antigo Testamento e também nas conversações, hebraicas mais frequentes e mais comuns. Então, antes da gente ir ao texto e à lição, eu gostaria de convidá-los mais uma vez à oração. Querido Deus, obrigado por mais uma vez podermos começar mais um estudo. Pedimos que o Senhor nos abençoe, que venha de Ti a sabedoria e a graça e que possa voltar para Ti também em frutos, bons estudos e boas pregações, bons aconselhamentos e edificação pessoal para a honra e glória do Senhor e edificação e alegria daqueles que me ouvem. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, te pedimos. Amém. Amém. Então, como nós temos feito, nós vamos ler o texto e à medida que formos lendo eu vou explicando. Além dos pronomes pessoais e dos sufixos vistos nos capítulos anteriores, existem no hebraico bíblico os chamados pronomes demonstrativos, interrogativos e o relativo. Também estes são importantes e devem ser estudados com cuidado e atenção. Então vamos aos pronomes demonstrativos. Pronomes demonstrativos são pronomes adjetivos ou substantivos que situam no espaço ou no tempo os seres e as coisas mencionados em relação a quem participa do diálogo. Eles aparecem nas formas masculina e feminina, no singular e no plural, e alguns são iguais aos pronomes pessoais, podendo ser diferenciados, principalmente pelo contexto no qual são utilizados. A gente vai ver isso com bastante clareza daqui a pouquinho. 12.1.1. Pronome demonstrativo masculino singular, é o Z. Vou aproximar aqui, caso você esteja só com o vídeo. Esse é o Z, ok? Se lê dessa maneira. Então, Z é o pronome demonstrativo masculino singular e deve ser traduzido para o português por este, ok? A tradução correta do Z é este. Então, veja a seguir alguns exemplos do seu emprego no hebraico e da tradução para a nossa língua. O pronome antecede o substantivo sem artigo definido. Então, a gente tem aqui o exemplo, Zeish, que está aqui, não é? Nesse caso, por exemplo, Zeish, este homem. Literalmente é isso, Este, que nós temos o pronome demonstrativo, masculino, singular. A gente vai ver que o feminino é zot, é diferente. Z e a palavra homem, ish. Mas nós não traduzimos este homem, nós traduzimos este um homem, ou este é um homem, ok? Essa é a forma de tradução correta. Próxima página aí, a página 102, lá na parte superior, nós temos o seguinte. Com o artigo definido junto ao substantivo e o pronome continua na mesma posição, mas a frase tem outro sentido. Então a gente tem aqui, Zeraish. Zeraish, este é o homem. Lembra que sem o artigo, sem o ra, antes da palavra homem, que é ish, sem o ra, ficaria este é um homem. Como está articulado o substantivo, então nós devemos dizer este é o homem. Por isso, Zeraish, este é o homem, ok? Seguindo, com o artigo definido no substantivo e também no pronome demonstrativo, o pronome sucede o substantivo e os artigos desaparecem, artigos desaparecem na tradução. Então, o que ele quer dizer com isso aí? A gente tem aqui, Raish Hazé, ou seja, nós temos o artigo definido no substantivo, ish, e também no pronome demonstrativo, Z. Percebe que o pronome, ele sucede o substantivo, o pronome não está mais antes, ele está depois. Então, quando o pronome demonstrativo está depois, então a gente tem que traduzir desse jeito. A gente não traduz este é o homem, mas este homem, só isso. Raish Hazé, este homem. Somente dessa maneira, ok? 12.1.2. Caso tenha alguma dúvida, não deixe me descrever. Agora, então, nós temos aqui o pronome demonstrativo feminino singular, que é zot. Zot, ok?
diferente de Zé ou Zê, que é o pronome demonstrativo masculino. Você pode lembrar do Zé, o Zé é o homem, né? Zot é a menina, né? Zé é o menino, é este, Zot é esta. Okay? Uma maneira brincando aí de decorar os pronomes. Zot é a forma singular do pronome demonstrativo feminino. Ele é utilizado da mesma maneira que o masculino, seguindo as mesmas explicações. Veja esse exemplo que demonstra a utilização do feminino e do masculino singular na mesma frase. Então aí a gente tem a frase, né? A frase é essa daqui. Zot Haisha Veze Bnar. Ok? Leia junto comigo, por favor. Zot Haisha Veze Bnar. Olha só. Zot, ok? Zot Haisha Veze Bnar. Ok? Então essa é a frase. Como é que a gente traduz? Ele coloca duas possibilidades de tradução aí, né? Esta é a mulher e este é o seu filho. Ou esta é a mulher e este é o filho dela. Ó, Zot ha-isha. Esta, mulher, né? Então, como está articulado, esta é a mulher, não é? O é sempre está oculto aqui, o verbo ser. Ze e este. Binar. Ok? Binar. Lembra que ben é filho. Binar é o sufixo pronominal que a gente viu na lição passada. Então, por isso que é o filho né? Que é o sufixo pronominal para ela. Então, o filho dela ou seu filho, né? Pode ser traduzido dessa maneira também. Se tiver dúvida, volte na lição passada sobre sufixos pronominais e dê uma estudada lá, ok? 12.1.3. O pronome demonstrativo comum plural. Então, nós temos aqui ele. Esse é o pronome demonstrativo comum plural, é ele. Ele, ok? Ele. Ele é a forma comum para o masculino, feminino e o feminino do pronome demonstrativo no plural. Apenas o texto indicará tratar-se de estes... apenas o contexto indicará tratar-se de estes ou estas. Então, observe os exemplos que a gente tem aqui, né? São dois exemplos. O primeiro exemplo é esse daqui de cima. Ele Eloheiha. Ele Eloheiha. Ou seja, estes, né? Pronome demonstrativo plural comum, né? Estes deuses. Então a gente diz estes são Eloheiha. Elohei seria deuses, né? E Eiha é o sufixo pronominal também, né? Então, Eloheiha é os teus deuses, né? Os deuses de você. Então, estes são os teus deuses, ou estes são os deuses de você, como está na tradução aí. E na frase abaixo, a gente tem o seguinte: Ele toldot bnei Noach. Então, de novo, ele, estes, né? Ou estas. A gente vai ver que o que vai definir se é estes ou estas é o contexto. Então, vamos lá, estes ou estas, toledot, gerações. Então, a gente já sabe que é estas gerações. Então, estas são gerações. Bnei, né, dos filhos. A gente tem um construto aqui. Noach, Noé. Então, gerações dos filhos de Noé, que é uma relação construta. Volte alguns vídeos atrás e algumas lições atrás se você já não lembra mais do que é o construto. A gente já estudou sobre isso. Volte lá, recapitule. É importante que você lembre sempre do construto para poder traduzir os textos hebraicos, ok? Então, Ele toledot bnei Noach. Estas são as gerações dos filhos de Noé. 12.1.4 pronomes demonstrativos hu, ri, remá, rená, ok? Então, existem ainda os pronomes demonstrativos hu, que é aquele, ri, que é aquela, remá, aqueles, e rená, que aquelas. Como é possível notar, sua forma é idêntica à dos pronomes pessoais da terceira pessoa, masculino e feminino, singular e plural. Em alguns casos, só o contexto indicará se estes se estão sendo empregados com um ou com outro. Mas é bom destacar que os pronomes demonstrativos na função atributiva, quando aparecem depois dos substantivos,
são sempre acompanhados de artigo definido, enquanto os pronomes pessoais só aparecem como sujeito da frase e nunca possuem o artigo definido. Então veja alguns exemplos destes pronomes traduzidos como demonstrativos. Eu vou aproximar um pouco mais a tela aqui para ficar bem claro para todo mundo e vocês poderem, se quiserem acompanhar na tela, vai ficar bem grande aqui. Então a gente tem aqui o seguinte: Bayon Hahu, não é? Bayon, yon é dia, Bayon em dia ou naquele ou no dia. Hahu, Hahu, lembra que Hu é aquele, não é? Então em dia ou aquele, literalmente seria isso, em dia ou aquele, então naquele dia. Aí você aproxima a tradução e flexiona aí para que você possa encontrar o equivalente dentro da nossa língua, visto que literalmente é totalmente incompreensível na nossa língua se você fizer uma tradução absolutamente literal, não é? É impossível você compreender o que o texto quer dizer. A mesma coisa aqui, Bair, né, em cidade, Ha-ri, lembra que ri é aquela, então em cidade ou aquela, ou aquela, então é naquela cidade. O na é por causa dessa preposição aqui, ó, be-ha-ru, naquela, aquela, naquela, ir, cidade. E é assim que se escreve, naquela cidade. Ri, aquela, rabat. Ri, aquela, a filha. Então, aquela é a filha, como está aqui. Rema, halviim. Rema, aqueles, né? Rema é aqueles. Os levitas, ha-leviim. Levi seria levita, né? Leviim, lembra que isso aqui é o sufixo que denota plural. Então, ha-leviim, os levitas, aqueles os levitas, aqueles são os levitas. E por fim, Renah Rabanot, Renah Rabanot, Renah aquelas, Ha, as, Banot, filhas, ok? Então aquelas são as filhas, alguns exemplos aí daquilo que a gente já viu até o presente momento na aula. Muito bem, indo para o próximo ponto, 12.2. Então, agora a gente vai entrar nos pronomes interrogativos. Como é que a gente faz pergunta em hebraico? É isso que a gente vai ver agora. Se você tiver dúvida em alguma coisa que a gente viu até aqui nesta lição, não deixe de me escrever para que eu possa esclarecer, tá bom? Não deixa nada ficar para trás aí não. Pronomes interrogativos. Em algumas passagens, só o contexto pode confirmar tratar-se ou não de frases interrogativas, por não haver nelas nenhum sinal indicativo. Não existe ponto de interrogação, né? Então, só o contexto vai determinar se está fazendo uma pergunta ou não. É o caso, por exemplo, de 2 Samuel 18:29, que está escrito o seguinte. Deixa eu aproximar aqui também, caso você esteja acompanhando pela tela, para dar para ver as vogais aí. Então, a gente tem aqui o seguinte. Vaiomer, Hamelek. Então é sempre no o acento, porque nós temos 2 segol, e quando é 2 segol, a sílaba tônica é a primeira. Então, Hamelek, Shalom, Lanar, Leav Salom, ou Leav Shalom. Ok? Então, Vaiomer, e disse, então disse, Hamelek, o rei. A tradução está até aqui, ó. Então disse o rei. Shalom, Lanar, Leav Shalom. A ideia é, está bem o jovem Absalão, né? Está em paz o jovem Absalão. Como é que está o jovem Absalão, né? Então, contudo, aqui não tem ponto de interrogação, não tem nada. Como é que a gente sabe? Então vamos ver. Aliás, vocês não viram aqui pela tela a tradução, né? Eu estava olhando para a gramática, mas vocês podem ver aí no livro de vocês, e agora já está aberto para que vocês possam ver a tradução que está aqui no livro. Contudo, em outras ocasiões, as frases interrogativas são compostas com a ajuda de pronomes que aparecem nos textos hebraicos, sob várias formas, sempre invariáveis, em gênero e em número, como segue. Então aí ele começa a apresentar os pronomes, né? Interrogativo mi.
Primeiramente, repare nesta forma do interrogativo me e note que, ao aparecer isolada, possui o significado de quem. Okay? Porém, quando em conjunto com o sinal acusativo, it, toma a forma de it me, né? Sendo unida por esse traço aqui, e passa a significar a quem. Então, quando tiver só me, quem? It me, a quem. Ok? Esse é um dos pronomes interrogativos. Outro pronome interrogativo, quando está mar e me, com essas diferenças aqui. Então, o interrogativo aparece também nas seguintes formas: me, ma e mar, e pode ser traduzido normalmente por que e qual. Qualquer uma dessas frases, dessas palavras aqui, desses pronomes aqui, ma com, deixa eu botar aqui, né? Ma com patá, ma com kamets e me com segol, podem ser traduzidos em porquê e qual, ok? Essa é a forma comum que eles podem ser traduzidos. Indo para a próxima página, página 104, deixa eu voltar aqui o zoom. A gente continua com o seguinte: a terceira forma apresentada acima é essa forma ma. Vou aproximar aqui para você ver se estiver vendo no vídeo. Mar, com patá. Pode aparecer na forma completa ou abreviada, ligada à palavra seguinte por um ponto na consoante inicial. Entretanto, a tradução não varia. Veja os exemplos seguintes. Eu vou aproximar aqui mais uma vez. A gente tem aqui mishmo, ma, shmo. Ma, lembre qual, né? Shmo. Qual o nome? Shem é nome. O é um sufixo pronominal que significa, que lembra dele, né? Ele. Então, qual nome dele? Qual o seu nome, né? Ou, melhor, qual o nome dele? Esse é o correto. Ou simplesmente mazê. Lembra que a gente viu esse pronome no início da aula, zê, que é um pronome para este, né? Então, mazê, que é isto? Ou que é isto? Ok? Você está lá e quer perguntar alguma coisa. O que é isso daqui, né? Então, você diz mazê. A pessoa vai dizer, é banana, é alguma coisa assim. Enfim, vamos seguir aqui. Pronome interrogativo ei. Existe também um pronome interrogativo utilizado sozinho ou em conjunto com outras palavras. Sua forma básica é ei e significa onde ou qual, dependendo do restante da frase ou da palavra a qual está ligado. Então lembre que nunca virá um acento de interrogação, né? Na língua hebraica não existe acentos ou sinais que demonstrem uma interrogação, ou uma exclamação, ou etc. Né? Então, o contexto é que vai indicar isso para nós e também os pronomes com as suas formas até aqui apresentadas. Aqui alguns exemplos. Né? Quando nós temos o ei utilizado sozinho. Ei revel. Né? Onde Abel. Né? Onde está Abel? Ok? Utilizado em conjunto com o pronome demonstrativo Z. Então, a gente tem a frase ei ze haderek, ok? Ei ze haderek, ei qual este caminho, ou qual é o caminho, né? Essa é a tradução literal, qual é o caminho. Utilizado com mise. Então, ei mise significa de onde, literalmente é isso, ou de qual, ei mise. E utilizado com sufixo pronominal, quando a gente tem como sufixo pronominal fica aekar, ok? Onde está tu? Aqui do finalzinho é o tu. Então, que é o ei, não é? Alterado por causa da adição do sufixo pronominal. Então, aekar, onde está tu? Não é? Onde está você? Ou também ainda, aio, né? Onde está ele? O, aqui seria o ele, né? Ai vem de ei, então ei, o, onde ele, né? Aio, onde está ele? Ok? Muito bem, então esse é o pronome interrogativo ei. Caso você tenha dúvida, me escreva para que eu possa tirá-la e você não fique preso a nenhuma dificuldade aí para seguir adiante, ok? Então vamos seguir aqui. O interrogativo, que inclusive está no tema dessa lição, né? No título dessa lição. É importantíssimo ele também. Além dos pronomes, que a gente já viu até aqui, existe ainda o interrogativo, para a formação de frases interrogativas.
Ele é utilizado normalmente quando alguém faz uma pergunta e espera-se como resposta um simples sim ou não. Sim, sim, não, não. Aparece sempre ligado à primeira palavra da frase e em uma de suas três formas, ou re, ou ra, assim, né, com chevá composto de patá. Deve-se tomar cuidado para não confundir principalmente as duas últimas formas aqui apresentadas, o ra sem o chevá composto e o ra com chevá composto, com o artigo definido. Então não olhe para isso aqui vendo como artigo, tá? É um reinterrogativo. O contexto vai ajudar, né, a entender isso. Então, exemplos da utilização do reinterrogativo. A gente tem aqui as seguintes frases, né? Vou aproximar o zoom aqui. Hallo, Hoshek, Yon Adonai, ou Yehoah, ou Yahweh, né? Como muitos dizem. Então, Hallo, não é? Hashech, Yom, Yehoah, ou Yahweh. Então, não são as trevas o dia de Yahweh. O que isso significa? A gente tem esse primeiro aqui, Hallo, que é o que indica que isso daqui é uma pergunta, né? Como está aqui. Não são trevas o dia de Jeová, ou o dia do Senhor? Então, Hale, Roche, Yon Adonai, não são trevas os dias do Senhor? Ou aqui também, Re-Hazak, Hu, Re-Hazak, Hu, ele é forte? Como é que eu sei isso? Por causa desse re interrogativo que está no início da frase, como aqui também. Re Elohim Ani. Ha Elohim Ani. Eu sou Deus, não é? Eu, Ani, não é? Deus. Então, eu, Deus. Eu sou Deus? Acaso eu sou Deus? Essa é a pergunta. E esse Ra, esse Re e esse Ra com patá, Shivá composto de patá, são interrogativos, ok? O contexto vai ajudar vocês a perceberem isso claramente, porque o que vocês verão logo em seguida essas frases é um simples sim ou um simples não, ou mesmo que o sim e o não estão ali, presentes no texto, mas obviamente é isso que se espera deles, né? Como resposta simples e que está oculta, né? Que naturalmente seria dada se houvesse uma resposta do leitor ou do interlocutor. Okay? Página 105, observação. Para o iniciante basta lembrar o seguinte: se o re não fizer parte da palavra, não for um prefixo verbal ou não der sentido se traduzido com artigo, trata-se de um interrogativo. Basta um pouco de atenção ao traduzir. Então você vai perceber que não é um artigo, que não é um prefixo verbal. Enfim, não faz sentido esse re aqui antes da primeira palavra da frase. Então, quando não faz sentido, lembra que trata-se do interrogativo. Como ele coloca aqui no final. Você precisa prestar bastante atenção na hora de traduzir e um pouco de atenção vai ajudar você a perceber que se trata de um re interrogativo. Okay? 12.4. Pronome relativo. Ainda existe o pronome relativo. Ele pode aparecer na forma plena, independente da palavra seguinte, ou de forma abreviada ligado à palavra seguinte. Em qualquer situação, ele é invariável, não possuindo gênero nem número. Isso depende do contexto de seu uso. Ok? 12.4.1, ainda falando do pronome relativo, forma completa do pronome relativo. Sua forma completa é asher. Asher. E a tradução é normalmente que, quem, qual, o qual, a qual, os quais, as quais. Então o exemplo que ele dá é esse daqui, né? Shir Hashrim Asher Leshilomor. Mais uma vez, se você puder, tenta ler comigo. Shir Hashirim, então Shir Hashirim, cânticos, né? O cântico dos cânticos. Asher, que, não é? Que é, não é? Li Shilomor, que é de Salomão, né? De Shilomor, que é do Salomão. Okay? 12.4.2 agora, a forma abreviada do pronome relativo. Suas formas abreviadas podem ser chá ou she, sempre ligadas a uma palavra. A segunda forma também pode aparecer com um ponto na primeira consoante da palavra a qual está ligada. E os exemplos são esses que estão aqui, não é? Shimamelech
Shimamelech, né? Que o rei. Shetov, que bom. Shetov, Sheoshá, né? E Shaat, que tu. Shaat, que tu. Shetov, que bom. Lembra que At é tu, Tov é bom, né? E Melech é rei. She-Hamelech, que o rei, por causa do artigo aqui, ok? Bem, então esses são os outros pronomes que são apresentados na gramática e na língua hebraica antiga. Se você tiver qualquer dúvida, permanecer qualquer dúvida disso que nós vimos nessa lição, não deixe de me escrever para que eu possa tirar essa dúvida de você, ok? A gente vai encerrar lendo o vocabulário 11, que precisa ser decorado para que você tenha cada vez mais fluência com a língua, e eu peço que você repita logo após mim para que fique cada vez mais familiar a pronúncia dessas palavras para você, ok? Então vamos lá. Ei, onde? Ei. Ele, estes ou estas, não é? Asher, que, qual ou qual, as quais. Asher. Bará. Bará é a segunda palavra que aparece na Bíblia hebraica, né? Depois de Breshit, que nós traduzimos por no princípio, Bará, criou, que significa o verbo criar. Gam significa também. Ze significa este. Zot significa esta. Yadá significa conhecer. Yesh, a existir. Karat, cortar. Segunda coluna. Lakar, tomar, pegar. Mut, morrer. Mi significa quem. Ma significa que ou qual. Maal, para cima. Naar, moço, jovem. A gente leu um texto sobre o jovem Absalão, né? Apareceu Linar, Avshalom, né? do jovem Absalão, ou para o jovem Absalão, depende do contexto da tradução. Mas Naar é jovem, um moço. Al significa sobre, e Katan significa pequeno. E por fim, Sharat, ministrar, ok? Então, repita essas palavras, volte o vídeo e ouça essas palavras várias vezes, tente você mesmo lê-las para si próprio. Se para você for mais fácil criar cartões ou imprimir essa folha, ou xerocar ela em plastificar, guardar junto de você no meio do livro que você está lendo, ou na carteira, ou no bolso, para que em momentos de folga você possa pegar essas palavras e voltar a decorá-las. É isso que vai dar fluidez, fluência e familiaridade com o texto hebraico para você, ok? Nunca se esqueça disso. Os exercícios dessa lição estão relacionados a exercícios de tradução, como tem sido os anteriores também. Então, para fazer esse exercício, você precisa conhecer os vocabulários que nós temos decorado até aqui. Então, se você não decorou uma palavra ou outra, procure no próprio vocabulário que está aqui na gramática, nas lições anteriores, para encontrar a palavra que você precisa. E esses exercícios de tradução, essas frases que vocês terão que traduzir, já contam com os pronomes apresentados nessa lição, ok? Então, faça esse exercício. Se você tiver qualquer dúvida, me envie para que eu possa ajudar você a dirimi-la. Todas essas palavras, das páginas 106 a 108, são textos bíblicos para vocês, ok? Muito bem, então nós terminamos aqui essa aula. Na próxima aula nós veremos um pouco mais sobre o adjetivo e os graus do adjetivo. Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima aula.